Atleticanos preocupado com o grande duelo aí pela Copa do Brasil, quarta de finais entre Flamengo e Atlético Paranaense. Galera, preparei esse corte para vocês aqui que tá top. Então, se você puder nos ajudar, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube Transamérica Coritiba. Agora vamos aqui para as reações aí dos atleticanos. Então, falando com informações do Atlético, Fernando, tá aí, mais um confronto de Atlético e Flamengo em eliminatória. Já deu Flamengo, já deu Atlético, é muito equilibrado. O que você espera desse confronto agora na Copa do Brasil, hein, Fernando? Bom, Faquila, quando eu fiquei sabendo, meu nobre e dinâmico vereador, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, bom saber. Para de encher o saco, cara. Pedi uma batata pra você. Sai fora, cara, sai fora. E Não tô a fim de me estressar hoje, que eu vou fazer o programa depois do jogo do Atlético. Por favor, não me estresse. Não quer que o Jairo faça o jogo do Atlético, não é melhor? Tá fazendo Pode no lugar ser, do se Jairo, quiser. inclusive que o Jairão tá mal da garganta. Vai, Fernando, pode continuar. Faquinello, quando você se torna protagonista, e o Atlético se tornou, certo. Você é protagonista, por exemplo, eu falei vereador exatamente para falar isso, certo. Do protagonismo. Se transforma em presidente da Câmara em 2 anos de mandato, isso é protagonismo. Certo. E, a partir desse detalhe, você tem que ser respeitado. Se o Atlético se o torcedor atleticano, e 2 ou 3 me mandaram mensagens aí dizendo assim, poxa, levou azar. Como levou azar? No ano que o Atlético foi campeão, ele eliminou o Flamengo no Maracanã. Empatou e ganhou nos pênaltis. Verdade. E derrotou, empatou aqui na Arena da Baixada, foram 2 empates. É bom lembrar que na Libertadores da América no ano passado, o Atlético só chegou na final contra o Flamengo porque eliminou o Palmeiras no Allianz Parque. E tem mais essa, né? Foi finalista contra o Flamengo também na Libertadores, né? Exatamente. E perdeu o título lá, naquele dia que o Pedro Henrique teve azar, jogou mal. Porque é detalhe. A verdade é que esse protagonismo só adquirem aqueles que são grandes, aqueles que se propõem a grandes momentos. E eu falei, não estou fazendo propaganda para Flamengo, porque nem tem eleição esse ano, a eleição é só o ano que vem. Mas é o protagonismo. Se você se propõe, você faz, você acredita, e o Atlético acreditou. O Atlético acreditou quando trouxe o Filipão, o Atlético acreditou quando manteve o elenco. Hoje eu vi uma notícia, não sei se o Grêmio, acho que o Grêmio Internacional estão olhando a situação do Kelvin. Para começar, nem Grêmio nem Internacional hoje podem protagonizar com o Atlético em termos financeiros. Porque o Atlético é o único clube do Brasil que não deve imposto, não deve nada para ninguém, tem tudo em dia, elenco, etc. Dinheiro em caixa e muito dinheiro para entrar ainda, inclusive com venda de jogadores. Então, esse protagonismo do Atlético que leva a gente a dizer assim, não, o bom, me disse um atleticano, mandou uma mensagem, o bom teria sido se pegasse o América. Não sei se seria melhor. Eu não tenho certeza absoluta disso. Quando você está, como o clube adquiriu essa condição de ser um protagonista no futebol nacional e internacional, em se tratando de América do Sul, não tem que escolher adversário. De repente, agora se passar pelo Flamengo, vai pegar o Grêmio. Se o Grêmio passar, né? Pode ser o Grêmio o adversário do Atlético. É a mesma coisa, naquele ano que foi campeão, repito, naquela narração estupenda do Jacir de Oliveira, que jamais será esquecida pelos atleticanos, o Atlético eliminou o Grêmio, depois de perder por 2-0 em Porto Alegre, ganhou aqui por 2 e eliminou nos pênaltis, ganhou do Internacional aqui e ganhou no Gigante da Beira-Rio na decisão. Então esse protagonismo adquire quem tem time, e o Atlético tem time, o Atlético tem elenco e o Atlético está aí como protagonista nas 3 competições. Hoje é mais um jogo daqueles decisivos que o Atlético sabe que, se ganhar, estará classificado para a próxima etapa da Libertadores da América. Torneio internacional que o Atlético frequenta já pela 9ª vez, certo? Então, não tem que escolher adversário, tanto faz, qualquer um caísse, porque mais adiante, se o Flamengo passar e o Atlético tivesse outro adversário no sorteio, mas adiante poderia dar Flamengo. Tanto faz dar na cabeça como na cabeça dá, dói do mesmo jeito, Faquinha. Começa jogando em casa, exatamente o que aconteceu nas quartas de final
do ano passado. O Flamengo empata por 0-0 no Maracanã e vence por 1-0 com aquele golaço do Pedro, né? Mas eu acho, assim, extremamente perigoso. O time do Atlético Paranaense mudou muito. Por exemplo, os dois laterais já não são os mesmos, né? O Kelvin perdeu a posição, por incrível que pareça, pro Madison. E o Pedrinho saiu, né? Belo lateral esquerdo, esteve envolvido aí no escândalo de apostas e tal. É o Roberto hoje, o lateral esquerdo titular. E no meio de campo, tem um jogador muito bom, que está jogando muita bola, que é o Eric, né? Então pode ser o meio de campo ali com o Eric, Christian, Fernandinho, né? Que deve estar recuperado de lesão. Aí a dúvida, né? Teran jogando com Canóbio e Vitor Roque, o Coelho e Vitor Roque, o Pablo e Vitor Roque. É um time que tem várias possibilidades, o Paulo Turra, de armar esse time. Contra um Flamengo que me parece, a gente vai falar mais sobre o Flamengo logo mais, que me parece, por meio do Sampaoli, estar encontrando sua melhor forma de jogar. Né? Já tentou time com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, e a gente vai chegar lá quando analisar o Flamengo. Se você levar em consideração o que está acontecendo agora, Flamengo e Atlético Paranaense jogam menos do que eles podem jogar. Eu acho que o Turra tira menos do que o Atlético pode entregar e acho que o Sampaoli ainda está encontrando a melhor formação para o Flamengo, porque ele tem muita coisa para contornar internamente. Questão física dos atletas, achar os 11 jogadores ideais, não perder ninguém, e ele tem perdido um jogador atrás do outro. Então, assim, se existe uma crise de relacionamento interna, então, assim, eles ainda não entregam tudo aquilo que eles podem. O Atlético pode vender o Vitor Roque, né? Daquele negócio de perder. Exato. E tal, pode vender o Vitor Roque. E por falar em entrega, Ivan, e com relação a Corinthians e América, o Campeonato Brasileiro, Jéssica, ontem nós tivemos o jogo que fechou a rodada com a vitória do Flamengo metendo 4-1 para cima do Vasco da Gama. De um lado é só alegria e de outro é tiro, porrada e bomba, Jéssica. Pois é. Do lado do Flamengo, importante, uma vitória em cima do maior rival, sustenta agora uma invencibilidade de 8 jogos, né? E vai embalado para o jogo da próxima quinta-feira, Libertadores da América, diante da equipe do Racing no Maracanã. Inclusive, a informação que a gente tem é de que restam poucos ingressos, apenas Maracanã Mais, que estaria disponível à venda ainda para os torcedores do Flamengo, que ontem não lotaram o Maracanã. Ontem a gente teve um público mais ou menos de 46 mil torcedores presentes. A gente sabe que para um clássico Flamengo e Vasco era esperado um público um pouco maior, mas de qualquer forma tem esse jogo na próxima quinta-feira, pelo menos diante da equipe do Flamengo, para a equipe do Flamengo, né? Enquanto o Vasco vive um momento de crise, isso também influenciou na presença do torcedor. A vitória foi importante para o lado do Flamengo, o Sampaoli falou da tranquilidade e nós vamos ouvi-lo já, mas do lado do Vasco foi ali, digamos, um divisor de águas, né? E colocou um pouco mais de lenha na fogueira, né? Sem dúvida, o nome da rua é Dinamite, Roberto Dinamite, quiseram dinamitar a sede do Vasco da Gama. Jéssica Dias, obrigado, viu? Um beijo para você, até a próxima. Um beijo, pessoal, bom programa. Legal. Ô, Bernard, 4-1 para o Flamengo, o primeiro tempo foi um verdadeiro passeio, né? Foi 4-0 no primeiro tempo, o jogo já acabou no primeiro tempo. Fosse nos tempos de Eurico Miranda, eu acho que o Barbieri não voltaria para o segundo tempo, sem brincadeira. Eu acho que ele não voltaria. Eu acho um escárnio com o torcedor do Vasco, o Barbieri ser ainda o técnico do Vasco da Gama, neste momento. Mas aí não entra o tal, como disse a Jéssica, a SAF, tem que falar com não sei quem, com o CEO que está não sei aonde. Mas tá claro, o trabalho é ruim. O trabalho é ruim, Cacá. Tem de ser feita uma avaliação. Tem lá o Paulo Brax, tem o Luiz Melo. Esses caras têm de fazer uma avaliação do trabalho. Abel Braga. Esses caras têm que fazer uma avaliação e falar, não está dando certo. Precisa... Assim, a gente fala muito sobre a oposição, de repente, a mudanças intermináveis de técnico. Eu falo muito sobre isso. Isso aqui é terrorismo. Como é que o seu próprio torcedor vai dinamitar a sede do seu próprio estádio? Como se a fachada de São Januário, que é belíssima, aliás, tivesse alguma culpa em relação a isso. Não tem nada a ver. Agora, uma avaliação tem de ser feita nesse momento. Não existe um dogma que determine que o técnico não possa ser trocado ao longo da disputa do campeonato, né? E me parece claro que o trabalho do Barbieri no Vasco da Gama não deu certo. Até porque ele só tem o Campeonato Brasileiro.
para jogar. Aí é Foi eliminado pelo ABC. E quanto mais ele treina, o time mais anda para trás. É isso aí. Ele só tem uma competição e o time não joga nada, é contra ele. Exato. Exato. Contra ele. Exato. Agora é o seguinte, ó, SAF, 3 letrinhas maravilhosas. Eu começo a ser a favor em alguns clubes, mas com critérios bem estabelecidos e com controle do clube. Certo? 51% tem que ser do clube, na minha opinião. Na minha opinião. Agora, a SAF do Vasco. Desculpa, tá? Léo Pelé. Jogador comum. Eu acho um bom zagueiro. Robson Bambu. Bom zagueiro. Viu? Robson Bambu. Não dá. Piton. Bem médio. O Puma Rodrigues que eu achei... bem comum. Certo? Pô, o titular ontem era o Galarça, que já não servia no ano passado na Série B. Foi reserva do Curitiba, Exato, foi reserva do Curitiba. Cara, assim, ó, o time do Vasco é ruim, cara. O elenco foi mal montado. E no momento, o Vasco é candidato ao rebaixamento. Infelizmente. Eu acho que dá para extrair mais. Não, claro que dá, mas talvez reforçando um pouquinho o elenco. O Gabriel Peck é reserva desse time, cara. Não dá. Reserva do Orelhano. Não dá, com todo respeito. Vamos pro intervalo, o último break do programa. O Santos joga hoje, pega o News Old Boys. Isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Que aqui nós temos notícias diárias com pré-jogo, pós-jogo aqui, análise completa dos comentaristas sobre o Flamengo. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fly Richt.